mais receptiva, né? Uma energia que tem essa característica. Não tanto ativa, como é um Áries, por exemplo, mas uma energia mais receptiva, tá? Algumas palavras aí que estão presentes aí, a gente vai falar ou tocar em alguma delas ao longo da nossa apresentação e da nossa discussão, né? Palavras como proteção, superproteção, sensibilidade, porque a água também representa muito esse elemento da sensibilidade, da sensitividade, da percepção de climas, assim, né? Medo, acolhimento, preservação, reserva no sentido de ser reservado, a coisa da memória como algo muito forte, nostalgia, ressentimento, intuição, inconstância, também um outro ponto bem interessante que também está associado com a água, criatividade, um certo processo de acumulação também, por motivos obviamente diferentes até do touro, por exemplo, né? Então, são algumas palavras que certamente ajudam só a trazer para a mente de vocês alguns elementos até do que a gente já conhece como estereótipo do câncer, né? Quer dizer, que também a gente vai tentar extrapolar bastante isso, né? De que o canceriano é só o bom cozinheiro ou a boa mãe, bom pai, enfim, né? E um pouco além disso e ver toda a riqueza desse signo, né, que tem um nível de profundidade bastante grande pela própria relação que ele tem com a água, tá? Então, de maneira geral, isso é o signo de Câncer, né? E agora a gente vai então nesse recorte começar a conversar sobre as mitologias que estão presentes ou por trás do signo de Câncer. E aí a gente começa com a Romina, vai trazer aí para a gente essa primeira parte dessa mitologia. Pois é. Como o Rodrigo falou, né, o signo de Câncer tem essa coisa da maternidade, né, da nutrição, da proteção muito forte. O símbolo, como vocês... o símbolo mais conhecido do Câncer é o caranguejo, né? Mas existem mais dois símbolos que representam o signo de Câncer, que são o escaravelho e a ostra. Com relação ao escaravelho, a simbologia dele é muito interessante. Para os egípcios, ele é relacionado com o mito da autocriação. Assim, para eles, o escaravelho ele tem uma forma muito peculiar de reprodução, de autorreprodução. Eles entendiam que só existia escaravelho macho. E ele depositava, né, o sêmen dele em pequenas bolas de esterco e seguia rolando essa bola de esterco. O escaravelho não sei se é inseto, né, que é coisa biológica, mas acho que é um inseto. Ele tem a capacidade de sustentar um peso muitas vezes maior que ele. Então, ele depositava esse sêmen nessa bolinha de esterco e saía rolando essa bola até ele achar um buraco onde ele depositava essa bola com sêmen. Depois de 28 dias, nascia um novo escaravelho que saía já rolando uma nova bolinha de esterco, fecundando e assim ciclicamente, ou seja, a primeira coisa que que a gente já repara é um mito de autocriação, ou seja, de origem, né? Ele tem uma coisa relacionada, se você pensar que a Lua é regente do signo de Câncer e ele fica 28 dias, né, ali se desenvolvendo para nascer, ou seja, desde aí ele já está, ou seja, foram 4 luas, né, um ciclo lunar completo. E esse símbolo para os egípcios, ele era muito importante na hora do ritual de morte, né? Ele era depositado junto no sarcófago com o corpo mumificado para garantir a passagem para outro mundo. Ou seja, tem essa coisa, né, do movimento de início e fim
Você, dentro do próprio escaravelho, tem uma coisa que, se você pensar relacionando na mandala astrológica, se você pensar na casa 4, que é a casa de regência natural de Câncer, que é a casa que representa tanto o início, ou seja, toda a nossa ancestralidade, tudo que veio antes da gente, e também os nossos últimos dias nessa encarnação. Ou seja, você sempre está falando do mito do início e fim, numa roda, né, que não para. Tem uma relação com esse início de origem primordial, porque pensando na simbologia tradicional de Câncer, né, da vontade de voltar ao útero da mãe, é a coisa materna, da nutrição, de sempre se proteger, pensar até no caranguejo, né, que é aquela casca que protege um corpo frágil e para onde ele sempre volta, né, para se proteger. Ele vai além dessa simbologia da coisa maternal. Ele, na verdade, tem uma necessidade de voltar àquele momento anterior à concepção, né? Assim, a origem de tudo. É uma simbologia muito... Rodrigo vai falar depois, também relacionada à água, né? Ao oceano da criação. Então, tem uma coisa assim, muito delicada, muito subjetiva do signo de Câncer, né? E ele vai passar a vida procurando esse retorno a esse lugar, né? Essa coisa subjetiva, né? Para onde ele se sente em casa, onde ele busca proteção. Se você pensar esse mito do escaravelho, né? Ele também lembra muito o mito do Ouroboros, né? A serpente que morde a própria cauda e se devora, dando início de novo a ela mesma, ou seja, também um mito da autocriação. Ela tem essa questão da união do feminino com o masculino, né? Ou seja, antecede a dualidade do homem e da mulher, né? Ela contém o feminino e o masculino, assim, e esse movimento do retorno ao que é uno, né? Antes da separação, antes da dualidade. Então, eu acho que, com relação tem uma coisa de um elemento criativo, né? Se você retorna à origem, à criação, capacidade de um ser criativo, né? Então, eu acho que, com relação ao mito do escaravelho, era isso que eu queria trazer. Segundo mito que eu acho interessante é com relação já à mitologia grega, porque a gente tem falado normalmente sempre de mitologia grega, né? O Câncer, a gente resolveu trazer esse mito, que eu acho que é muito significativo, de um elemento que é representativo fortemente, né, do mito de Câncer. Mas a gente volta para os nossos heróis. Vamos voltar para Hércules, e quem assistiu os encontros anteriores lembra de um dos trabalhos do Hércules, que era matar a Hidra de Lerna, que ficava num pântano. Então, a gente volta para esse mito, mas agora, ao invés de constelar, né, o mito do herói que é Hércules, a gente até constela algumas características, mas o importante é, se vocês repararem nessa figura, ali debaixo do pé dele, um caranguejo. Por quê? Estava lá na batalha com a Hidra de Lerna, já estava quase ganhando, quando Hera resolve mandar um caranguejo. E ela manda o caranguejo para matar Hércules. O caranguejo usa as pinças para atacar Hércules nos calcanhares e nos pés. E ele quase perde a batalha, né? É muito interessante essa simbologia do caranguejo. O ataque nunca é frontal, ele é meio oblíquo, é pelas laterais, ou seja, é indireto, imagina, pelo pé, né? Mas ele consegue escapar, pisa e esmaga o caranguejo. No entanto, Hera, querendo recompensar de qualquer forma o caranguejo, né? Pela ida à batalha, enfim, tentando defendê-la, defender os interesses dela, né?
ela cede, daí surge a constelação de Câncer. Ou seja, ela presenteia o caranguejo com uma constelação que representasse. Com relação a essa questão da Hera, se vocês lembram também do encontro, Hera é aquela que dá o leite dela para Hércules e concede a ele a divindade. Obviamente que ela não sabia que ela estava fazendo isso. Foi um ardil do Hermes, né? Mas a vontade e o desejo de combater e de destruir o herói também está constelando num signo de Câncer essa coisa da mãe terrível, né? De destruição do filho, de não conseguir, de não querer nem dar nem a liberdade, nem a afirmação da individualidade do filho, né? Ela manda o caranguejo para destruir Hércules. Tem essa coisa da forma de atuar, né, da mãe canceriana, muito protetora, mas também muito aniquiladora, né? Ela conseguir conquistar o filho de uma mãe canceriana, conseguir conquistar a liberdade é uma coisa complexa, né? Aquelas pinças, aquelas garras, ao mesmo tempo que protegem, né, a cria, ela também é quem poda, quem controla. E até, na verdade, tem isso é claro um mito pensando no câncer mais primitivo, né? Obviamente, porque a gente já viu no mito dos Caravelhos que existe essa capacidade, né, de criação, de autocriação muito forte no canceriano. Essa afirmação de individualidade, essa coisa do herói, né, para a mãe canceriana é complicado. Essa coisa da independência, da afirmação da individualidade. Ou seja, a Hera está aí representando essa mãe que não consegue, que tem dificuldade de admitir, né, alguém que a supere, como seria Hércules. E também, no caso dela, essa questão, né, a ira maior ainda por ter sido ela, de alguma forma, né, dando leite, também contribuindo para a formação desse herói. Né? Ela, apesar de não ser mãe, na verdade ele era filho de uma das amantes de Zeus, que contribui, né, obviamente, para a ira dela. Existe uma relação maternal entre ela e o Hércules, né? E é isso. Com relação ainda ao caranguejo, voltando, tem uma coisa, né, da simbologia dele, do câncer, dessa coisa de andar obliquamente pelas laterais, de querer ter certeza de onde está indo antes de se expor, de se proteger. Também tem uma coisa muito forte dele, não é nem dualidade nem instabilidade, mas é uma coisa meio flutuante, né? Ele está no mar, mas não aguenta ficar muito tempo no mar. E aí ele vai para a terra e também não fica muito tempo na terra. É muito, muito característico dessa influência lunar, né? De ciclos, de fases, de marés, de ir e vir. E pode, no canceriano, representar uma certa instabilidade emocional que ele tem. Uma flutuação de humor. Uma coisa... É isso, né? Uma flutuação, uma estabilidade, algo que não... que ele, como signo de água, representando as emoções e sentimentos, né? Fica muito claro isso nas questões emocionais. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que tem uma coisa que eu, para finalizar a minha parte, passar para o Rodrigo, é que se você pensar na história da humanidade, Áries, né, o fogo representa o nascimento, né, a afirmação da individualidade, o primeiro signo.
Touro é o segundo signo, é o signo de terra, que representa a nossa subsistência. Começa a entender os limites, a questão material, né, do nosso corpo, da nossa existência. Aí você vai para o terceiro signo da história da humanidade, os gêmeos, né, que é quando os homens têm a questão intelectual, a percepção do outro, a comunicação, os arredores. Quando você chega em Câncer, é o quarto signo, que é o primeiro signo de água, é quando a humanidade percebe que precisa assentar, que é bom ter uma proteção, uma casa, onde ela possa proteger a família, onde ela possa ficar raízes, onde ela tem um lar. Ou seja, também essa coisa da família, do lar, da proteção que o Câncer constela. E acho que é isso, Rodrigo. Vou passar para você. Não estou te ouvindo. Desculpa. Na verdade, essa história, né, com origens e com mãe, parece ser o eixo onde transita o signo de Câncer, na verdade, né? Então, esse arquétipo da mãe terrível, né, que a Hera, de repente, representa, tentando minar o herói, utilizando os ardis ali do caranguejo que sai do pântano, né? Ela também é mostrada em outras mitologias, assim como o próprio Ouroboros, essa coisa do início e fim juntos, né? Quer dizer, e ao mesmo tempo essa ideia do retorno ao ventre, né? E ao mesmo tempo uma jornada em direção à própria origem, né? E mais do que isso, né? Também um caminho que é um caminho que o signo de Câncer vai vivenciar de criar essa individualidade ou se encontrar com um certo aspecto do divino ou do luminoso. Porque as histórias que eu vou trazer, ou a história principal, né, que a gente vai trazer, é uma história já até bastante conhecida, né, porque ela diz respeito à Guerra de Troia, né, que é exatamente a relação de Aquiles e Tétis, né? E aí eu tenho que explicar um pouquinho para vocês isso, porque tem algumas diferenças, e a Tétis, que existem duas Tétis, na verdade. Uma delas que seria a avó de uma outra Tétis, que é a mãe do Aquiles, né? Então, na mitologia para o signo de Câncer, a gente vai tratar de uma Tétis que foi uma Nereida. Eu vou explicar isso para vocês entenderem, né? Na verdade, você tem Tétis, que é a avó, a velha, que representa a própria fecundidade do mar, né? Ela é, na verdade, a origem, né? Ela como seria a própria entidade das águas, digamos assim. Ela é filha de Urano e Gaia, né? Ou seja, é filha do céu e da terra, né? E essa Tétis, que representa isso, né? Representa esse mar primordial, né? Ela de alguma forma também tem um irmão que é Nereu ou Proteu, que é um outro lado, que é o lado masculino dessa entidade aquosa, e que representa até uma divindade anterior a Poseidon, né, que é conhecido, ou Netuno, né, que é conhecido como o grande deus dos mares. Você tinha Nereu ou Proteu, né, que é o estereótipo visto como o grande velho do mar, né, aquele velho do mar, o sábio velho do mar. Ele tinha rabo de peixe, tinha um leão, uma víbora e um cervo saindo do corpo dele, como ele era representado. E essa é a Tétis, digamos assim, original. Então você tem esses dois lados dessa representação do oceano como origem de tudo. Porque o oceano tem essa ideia, ou a água traz essa ideia da origem de todos os seres, né? Então, a deusa Tétis está associada a essa fecundidade da própria vida. O próprio nome é exatamente isso, né? Ela significa a personificação da fecundidade do mar e da água, né? Por outro lado, o Nereu, ou Proteu, ele vai na direção de que essa água também é uma água que representa
o inconsciente, porque esse velho do mar é aquele que, quando vai dar um conselho, né, ele precisa ser amarrado e ele se transmuta em várias formas bestiais e ele tem que ser amarrado até que ele realmente se revele, né? Então, também sendo ele uma representação dessa dimensão do oceano e da água, ele traz para essa dimensão, que é uma dimensão muito própria do signo de Câncer, um contato muito profundo com o inconsciente, né? Um contato muito profundo com as imagens, com a fantasia, que tem muito a ver até com o instinto artístico, né? Com um instinto, com um potencial criativo muito grande que pode ser visto em Câncer. Então você tem essa Tétis, que é digamos assim, a avó dessa outra Tétis. Então essa Tétis, que é a origem, né, o mar original, ela tem vários filhos e enfim, dá origem aos rios, aos mares, e ela tem como filhas as Oceaníades. Dentre essas Oceaníades, uma delas é Dóris, que é a mãe de Tétis, que seria neta da Tétis original, né? Então, a Dóris, que é uma Oceaníade, que é uma entidade mitológica, dá origem, ou é mãe, de Tétis, que é, de alguma forma, ela é criada por Hera, inclusive, né? E essa que é uma Nereida, ela é uma Nereida, e aí, nesse ponto, né, quer dizer, ela é uma Nereida, portanto, é também uma divindade, porque ela é filha de deuses. Só que aqui começa toda a história que vai desembocar em Aquiles e que vai desembocar, de alguma forma, em outros aspectos, né, do signo de Câncer, que essa mitologia vai trazer. Por quê? Bom, claro, né, Tétis tinha lá sua graça, essa Tétis Nereida, né? Então Zeus e Poseidon ficaram assim doidos por ela e queriam cortejá-la de qualquer maneira. Só que havia uma profecia de que se ela se casasse com outro deus, ela geraria um filho que destronaria o próprio pai. Os Zeus e o Poseidon ficaram morrendo de medo, trataram logo de casar a Tétis, Nereida, com um mortal, para evitar esse problema. Para ninguém ser destronado, vamos logo casar ela com um mortal que a gente resolve o problema. E aí casaram ela com um rei chamado Peleu, e aí desse casamento, né, da Tétis Nereida, né, a neta da Tétis original, com o Peleu, nascem 7 filhos. E claro, e aí aqui agora a gente já começa a ver elementos desse arquétipo da mãe terrível, porque Tétis era uma deusa. Então, para ela, suportar a possibilidade de ver os filhos como mortais era uma coisa terrível. Então, os filhos nasciam, o que ela fazia? Para evitar que eles morressem, e aí o instinto protetor da mãe, seja lá o que for, evitar a morte dos filhos, ela começou a queimar os filhos para que eles, obviamente, ali fossem depurados da sua versão mortal e ascendessem ao Olimpo. Pelo menos essa é uma das versões do mito, né? Tem outras diferentes. Porque nessa versão, o que acontece? Quando chega no 7º filho, que é o Aquiles, né? O Peleu, que é o pai, a figura do pai aparecendo aí, quando está vendo lá que a Tétis está correndo o risco de colocá-lo também para morrer de alguma maneira, então por isso a mãe terrível, né, que devora ou mata o próprio filho, o Peleu foi lá e catou o Aquiles, né, da mão de Tétis e eventualmente depois mergulhou no rio Estige, que era o rio dos mortos, que tinha o poder da imortalidade. E aí, outras versões dizem que a própria Tétis mergulhou, né, o Aquiles dentro desse rio, né, para que ele se tornasse imortal. Só que ela mergulhou segurando pelo tornozelo. E aí, então, ele ficou imortal, só era mortal no tornozelo. O corpo todo era imortal, o que fez dele um grande guerreiro, enfim, um semideus, mas com o calcanhar de Aquiles, que a gente já ouviu falar tanto aí
no senso comum, o calcanhar de Aquiles, quer dizer, era o único ponto frágil dele que ele poderia morrer, né? E aí, nesse movimento, né, você já vê um aspecto, né, que vai ser muito importante para a gente entender o significado do signo de Câncer, que tem a ver muito especialmente quem tem Sol em Câncer, Lua em Câncer e tal, a manifestação do potencial criativo, né, como uma dificuldade, obviamente, né, que os cancerianos vão ter, porque existe e a Alice Green aponta nessa direção, que há um desejo da mãe que o filho seja imortal. Então, é como se o filho, né, quer dizer, ele tivesse que se tornar alguma coisa muito fantástica, realizar uma missão muito maravilhosa para se tornar igual a essa mãe. Então, essa dimensão começa, então, a aparecer nesse ponto. Né? Quer dizer, esse desejo, e aí um vínculo, né, do signo de Câncer, né, com essa dimensão do luminoso e do divino. Seja por esse vínculo original com a água, com o oceano, com o Ouroboros, com a origem lá do escaravelho, não importa. Mas um vínculo muito primitivo com essa origem, com essa noção de origem, com essa noção, inclusive, de origem divina. Né? E essa relação com o surgimento da própria vida, tem a ver, obviamente, com o mar, e aí com o mar não só na figura masculina, mas também na figura feminina e masculina, né? Então, de alguma forma, a origem vista como ventre e semente, feminino e masculino, né? Que de alguma forma habitam esse horizonte do signo de Câncer. Pois bem, então, nessa história toda, Aquiles foi salvo, né? E afinal se tornou meio imortal. E aí, claro, havia uma profecia, e aí a gente vai entrar numa história que todo mundo já ouviu falar e já conhece, que é a Guerra de Troia, que é narrado na Ilíada, né? E que, claro, é curioso porque vocês devem se lembrar quando a gente falou de touro, a gente falou da mitologia de Paris. Não sei se vocês vão se lembrar que ele teve que escolher entre três deusas, e aí ele escolheu Afrodite, que era a mais bonita, porque a história toda que dá origem à Guerra de Troia começa no casamento de Tétis, a Nereida, com o Peleu, que foi um casamento feito pelos deuses, mas que não convidaram Eris, que era a discórdia. E aí ela jogou lá o pomo da discórdia, que foi aquela historinha lá que, quando Paris diz que Vênus era a mais bela de todas, ela promete para ela quem? Helena, né? Quer dizer, que era a esposa de Menelau, e aí o rápido de Helena é que dá origem, então, à Guerra de Troia, né? Que é narrada na Ilíada. Muito bem. Nessas profecias todas que haviam lá pela Grécia dessa época, dizia-se que, então, os gregos só ganhariam contra a Troia se Ulisses lutasse na guerra. Desculpe-me, que se Aquiles lutasse na guerra, porque ele era um grande guerreiro, porque o Peleu deu o Aquiles para ser educado por Quiron, que educou ele nas artes da guerra, né, nas virtudes, enfim, né, ele se tornou um grande guerreiro. E depois ele teve um outro sábio que também o educou, que era um sábio da época chamado Fênix. Não tem nada a ver com a Fênix, né, que a gente conhece, mas o nome do sábio era Fênix, onde ele, com quem ele, estudando lá, ele conheceu inclusive Patroclo, que é um cara importante nessa história do Aquiles. A gente já vai ver daqui a pouquinho, porque ele está lá estudando e tal, e aí, então, nesse momento, há uma outra profecia, mais ou menos quando Aquiles tinha 9 anos, que ele morreria glorioso, mas muito jovem, se ele fosse para a guerra. Olha o dilema que a Tétis, mãe do Aquiles, começou a ficar. Né? Havia uma profecia que os gregos só ganhariam a Guerra de Troia se o Aquiles guerreasse. Por outro lado, havia uma profecia que, se o Aquiles fosse para a guerra, ele morreria glorioso, mas morreria muito jovem. Então, ao saber disso,
né? Quando ele então volta para casa, enfim, a Tétis vai usar o seu primeiro ardil nessa história. O que ela vai fazer? Vai mandar o Aquiles para a corte do rei Licomedes, em outro lugar, fantasia ele de mulher para que ninguém o reconhecesse e ele não fosse levado para a guerra. Né? Tipo assim, ele ficou lá vestido de mulher um bom tempo lá nesse reino lá. Só que quando realmente a guerra começou, né, e os gregos sabendo dessa profecia, Ulisses, que é um outro personagem importante da mitologia, que era muito sagaz e sabia onde poderia estar o Aquiles, ele vai atrás. E como é que ele descobre o Aquiles? Né? Ele descobre o Aquiles porque ele usa ele tinha várias irmãs, né, das filhas desse rei, com quem ele convivia vestido de mulher, e aí o Ulisses leva um monte de joias e tal, e leva também uma armadura, um escudo, e coloca tudo junto, e dá de presente lá. E aí, tipo assim, o Aquiles não teve jeito. Na hora que ele viu o escudo, a espada, a lança, em vez dele lá ver as joias, os brincos e tal, ele vai lá e pega e é desmascarado. Né? Quer dizer, e aí ele é levado de volta para a terra dele, e aí ele não tem como mais fugir, embora, né, Tétis tenha tentado. E aí, novamente, vai-se então para a Guerra de Troia. É óbvio que não vai dar para a gente detalhar todos os aspectos da Guerra de Troia, porque é uma história longa, mas basicamente o que acontece é o seguinte: bom, o Aquiles vai para a guerra, e aí Troia está lá combatendo contra os gregos, enfim, até que num dado momento o Aquiles vai ter um entrevero lá com Agamenon, que era um outro general grego, né, por conta de uma mulher chamada Briseida, que tinha sido dada como sei lá, vitória numa das batalhas, enfim, eles tiveram uma desavença qualquer e o Aquiles resolve se retirar da guerra. Os gregos estavam indo bem, claro, porque o Aquiles estava lá. Ele era um guerreiro quase imortal. Mas aí ele resolve se retirar da guerra. E aí ele dá um piti e fala, não quero mais guerrear, vou voltar para casa. Olha a história do signo de Câncer e o retorno à origem. Né? Ele diz, olha, vou debandar da guerra e vou voltar para casa para o colinho de mamãe. Né? Quer dizer, ele já estava nesse movimento de ir embora. Né? Nesse movimento de ir embora, e obviamente, com isso os gregos começaram a perder ali as batalhas, enfim, até que alguém tentou de novo convencer o Aquiles, olha, volta, porque senão o negócio vai ficar complicado, né? Vai ficar difícil, enfim. E aí, nessa coisa, ele diz, não, eu não vou não, eu não quero ir, deu o piti dele lá, né? E aí, o que acontece? O Pátroclo, que era alguém que estava junto com ele, digamos assim, na equipe, digamos assim, no exército que o Aquiles liderava, que, por sinal, foi um exército que o pai dele deu para ele. Né? A mãe não queria que ele era para ir para a guerra, mas ele falou, pai, eu quero a glória. Aí o pai dele, que era o Peleu, deu para ele um exército com 50 navios e ele foi para a guerra. Né? Quer dizer, de novo a dinâmica, o pai botando o filho para fora no mundo, né? Quer dizer, para que vá viver a sua individualidade, a sua origem, e a mãe no outro polo, segurando. Né? De novo a dinâmica masculino, feminino, essa mãe que segura, um pai que coloca para fora. E aí, pois, muito bem, o Pátroclo, né, convenceu o Aquiles de usar o escudo dele, a armadura, e ir como se fosse ele. E dizem que o Pátroclo era muito amigo de Aquiles, algumas versões dizem que era inclusive amante. Né? O Pátroclo vai então guerrear como se fosse o Aquiles, e a certa altura, na verdade, ele é morto por Heitor, que era de Troia, um dos filhos de Príamo. E aí o Pátroclo morre. E aí, quando essa notícia chega, né, para o Aquiles, ele meio que fica sedento de vingança. E aí, claro, porque como ele era imortal, ele tinha uma voracidade pela vingança e pela raiva, enfim, imensa.
né? E aí, então, ele resolve, né? Quer dizer, e claro, como com a morte do Pátroco, pegaram lá a armadura dele e tal, quem entra em cena novamente? A mãe de Aquiles. Ele, mamãe, me ajuda. Aí, o que Tétis faz? Lembra que Tétis foi uma que acolheu Hefesto, né? Lá no mito de Ares, né? Aquele sujeito coxo que Zeus jogou lá do Olimpo e que era um grande ferreiro e que foi Tétis que cuidou dele. Aí Tétis vai lá e em uma noite fala, olha, Hefesto, faz uma nova armadura porque o nosso querido Aquiles tem que ir lá guerrear, e ela cuidou de tudo, preparou bonitinho e levou de volta para Aquiles no dia seguinte. Ele veste aquela armadura nova que mamãe levou, né? E aí, tipo assim, volta para a batalha, com vários desdobramentos dessa batalha, até que ele, claro, ele vai atrás do Heitor para se vingar, porque ele matou o Pátroco, que era o grande amigo dele. Ele consegue matar o Heitor, e assim, com uma crueldade tremenda, porque depois que matou, ele ainda amarrou o corpo do Heitor no carro dele e ficou andando para lá e para cá para mostrar todo o poder que ele tinha, toda a glória que ele tinha, né? Por ter matado esse troiano. E aí, então, o pai, Príamo, que era o pai de Heitor, que foi morto pelo Aquiles, vai pedir o corpo de volta para poder fazer o funeral do filho e tal. Então, ele se humilha na frente de Aquiles, que, ok, já que você se humilhou tanto, leva o seu filho. E aí a coisa se desenrola de tal maneira que os gregos começam a avançar, a ganhar mais espaços. E aí, numa batalha seguinte, Paris, que era o outro filho do rei Príamo, né? O que ele faz? Ele acaba, numa disputa direta com o Aquiles, ele acaba acertando, né? Quer dizer, com uma flecha envenenada, o calcanhar de Aquiles, e Aquiles finalmente morre. Né? Morre assim, em batalha, glorioso, mas muito jovem, ele morre ferido no seu calcanhar. Né? Então, basicamente, em linhas muito gerais, né, essa é um pouco, né, a história, né, do Aquiles, e quem tiver mais curiosidade procura sobre Guerra de Troia, que vai ver bastante detalhes, né, sobre a história de Aquiles. Mas o que está em jogo aqui, na verdade, são vários elementos, né, que o signo de Câncer, como um grande destino, né, que as pessoas vão acabar vivenciando como questão, ou enfim, como trabalho, como a vida inteira, né? Você tem o primeiro ponto central dessa história é que, né, por um lado, o Aquiles ele tinha duas opções. Ele tinha a opção ou de morrer velho em casa, no conforto de casa, lá com a mãe, bonitinho, e essa era a opção que Tétis queria, tanto que ela mandou ele lá para se vestir de mulher, para que ninguém achasse, para que ele não fosse para a guerra. Então, essa história da mãe protetora, né, quer dizer, que não quer que o filho morra de jeito nenhum, porque para ela isso seria o fim, ou a opção de ter uma morte jovem ou gloriosa. O que o Aquiles escolhe? Ele escolhe esse caminho de uma morte jovem e gloriosa. E para fazer isso, ele vai contra quem? Ele vai contra a mãe, que não queria isso dele de maneira nenhuma. Então, ele escolhe esse caminho, né? E aí é interessante porque esse caminho em direção ao processo de se tornar o herói, né? E de alguma forma se individualizar, passa por um caminho que leva à mortalidade ou à morte. Né? Então, o Câncer ele oscila entre esse divino, de um lado, essa origem divina e esse âmbito luminoso, e do outro, essa mortalidade, ou essa necessidade de empreender um caminho que significa romper com essa origem, para que depois, rompida essa origem, ele possa integrar essa origem, ou integrar essa dimensão, digamos, mais inconsciente, digamos assim, ou essa dimensão
o reino das imagens, enfim, a partir de um longo processo. Então, ele escolhe isso. Então, o que normalmente o signo de Câncer constela é muito essa ideia de uma mãe que geralmente trava e segura a criança, né? Quer dizer, impede que ela vá à frente, que ela fique, que é o signo de Câncer, é a origem, é a lua, é a proteção, é o cuidado, que são características do signo de Câncer, né? E, de alguma forma, outros aspectos que são importantes, né, é que o próprio mito ele vai dando sinais para a gente, né, de elementos do signo. Então, por exemplo, o fato de Tétis se casar com um mortal, ela é um indicativo bem interessante de quê? De que essa dimensão criativa do Deus ou da água, ela precisa ascender à consciência humana. E o signo de Câncer representa esse primeiro momento em que esse reino originário do inconsciente começa a vir à consciência, através da humanidade, porque a deusa foi obrigada a casar com um mortal, né? Então, todo esse poder criativo da água, ela só acontece para a consciência, né, via, digamos, o humano. Ela não acontece só na dimensão do divino, né? E aí, claro, né, vários pontos, né? O fato de Tétis, por exemplo, não tolerar que os filhos fossem mortais. E isso mostra um outro ponto dessa relação, né, da mãe, da importância da mãe em relação ao signo de Câncer. Porque há uma expectativa de que haja digamos assim, algo muito incrível, algo muito luminoso e muito fantástico realizado pelo filho, geralmente quando tem o signo de Câncer, né? Quer dizer, que é algo que realiza essa divindade. Então, admitir que o filho é mortal é algo muito doloroso, né? E o outro lado tem a dimensão de que é o pai que salva, né? Quer dizer, o masculino tira esse filho, né, do domínio da mãe e, no caso da mitologia, por exemplo, dá os navios, dá o exército para o Aquiles ir em direção à sua realização gloriosa lá, o que a gente pode entender como uma realização da própria individualidade, né? Então, esse também é um outro ponto, né? Então, na verdade, para cancerianos em geral, né, essa separação da mãe é um rito de passagem que vai permear todo o destino e toda a vida dos cancerianos, né? E aí, né, quer dizer, a gente poderia dizer que há uma face escura do câncer e uma face mais luminosa, né? Porque, óbvio, tem uma face luminosa que é a possibilidade da origem, da criação. Então, é muito comum que muitos cancerianos, né, o signo de Câncer tem uma presença criativa muito forte, né, porque há um vínculo com a dimensão da sensibilidade muito profunda. Então, a capacidade que tem de mergulhar nesse oceano que pode ser visto como inconsciente e trazer de lá imagens, né, trazer de lá imagens, ou criar, ou criativamente fazer arte, né, digamos assim, né, o potencial artístico que esse signo de Câncer traz, mas que traz no bojo disso uma insegurança imensa, porque a expectativa, se vocês forem pensar, né, pensem na mãe Tétis, a expectativa é que ele fosse, ou que ele não morresse, ou que ele se tornasse um imortal. Então, a expectativa dos pais em relação a alguém que é do signo de Câncer é muito grande. Então, isso gera, obviamente, do lado de cá, de quem está regido por esse signo, sempre uma perspectiva de que tudo aquilo que eu faço nunca é bom o suficiente, porque tem que ser sempre algo muito perfeito ou quase divino. Então, isso barra o potencial criativo que o signo de Câncer traz, de acessar essas imagens das águas do inconsciente, de acessar a fantasia sensível, de modo muito sensível, e trazer isso à tona para a consciência, né? Então, de um lado, você tem essa face luminosa do signo de Câncer, que é essa possibilidade de trazer
do inconsciente, dessa água original, fecunda, né, que é o próprio inconsciente, imagens, ou dá vida a essas imagens do inconsciente, que é o que o artista faz. E do outro lado você tem a face escura do signo de Câncer, que é esse vínculo com a mãe que vai barrar o potencial criativo. Porque a expectativa em relação ao filho é tão grande que o processo de desenvolvimento para expressar esse potencial criativo é, no mínimo, muito doloroso ou muito difícil, né? Porque há um senso de que aquilo que se faz é tão abaixo do que o divino pode ser, que esse potencial criativo muitas vezes é barrado. E aí o indivíduo fica preso à origem, fica preso à mãe, fica preso às suas raízes e nunca consegue se libertar e, como Aquiles, fazer esse movimento de ir para a guerra ou de se tornar o herói de si mesmo, né? de fazer esse caminho da individualidade. Né? Não é à toa que a gente chamou esse ciclo, né, no signo de Câncer, de esse conflito entre o retorno à origem, que é essa origem divina, esse mar primordial, esse ventre, né, quer dizer, esse ponto inicial, e o desenvolvimento da individualidade, que é esse caminho do herói, que é esse caminho de desvincular de alguma forma dessa origem. Mas, de certa maneira, e os mitos vão nessa direção, os arquétipos apontam nessa direção, que é uma direção de que é preciso reintegrar dentro de si essa dimensão do inconsciente da origem, que aí é o lado do pai, né? O pai primitivo, digamos assim, oceânico, né? Que é essa origem, o pai semente, que faz a coisa brotar. Não é à toa que o signo de Câncer, no hemisfério norte, ele acontece no verão, que é o momento em que as árvores estão dando fruto, né? E, ao mesmo tempo, a fruta, para ela ficar viçosa e bonita, ela tem que estar ligada à própria árvore. Então, também isso é um outro elemento que está aí presente no signo. Né? Então, como que essa dimensão, né, que a Romina trouxe lá, tanto do Ouroboros como origem e fim, né, como esse ponto em que, no zodíaco, a gente vê isso, né, na mandala astrológica, como a Romina falou, a quarta casa ela representa o início e o fim da vida, né, e não por acaso é uma casa regida por Câncer, né, quer dizer, então, porque ela está permeada por essas dinâmicas, né, quer dizer, toda essa mitologia, toda essa dinâmica, que, claro, a gente está usando aqui a mitologia para falar das dinâmicas internas, falar do destino que o signo talvez represente. Né? Uma outra coisa que eu não tinha falado, que é bem interessante, é um outro ponto super interessante, né? Que o Aquiles está lá dando o piti dele, está lá, não quero voltar para a guerra, não quero voltar para a guerra, mas na hora que um amigo dele, que era o grande amigo, amante, enfim, é assassinado, na mesma hora ele dá um jeito de voltar para a guerra. Então, isso é um outro ponto muito significativo, porque muitas vezes, né, os regidos pelo signo de Câncer só vão, de fato, partir para a ação a partir de uma perda emocional muito grande. Porque o emocional é muito importante. Então, essa perda emocional que o Aquiles tem, o coloca de volta na ação e faz ele voltar para a guerra. Com toda a raiva que ele tinha dentro dele para dizer, olha, eu consigo, eu vou matar esse que matou aquele que é próximo meu, aquele que é querido meu. E é o que ele de fato faz. Então, isso é um ponto. Né? Isso é também um outro ponto bastante interessante, né? da dinâmica do signo de Câncer, porque essa dinâmica das emoções é muito, muito fundamental para quem é canceriano. Né? Então, de alguma maneira, a dinâmica da perda emocional faz com que haja um movimento, como acontece no próprio mito. Né? Então, assim, eu acho que, de maneira geral, eu acho que isso representa um pouco tudo que a gente poderia dizer,
pegando todas as mitologias a respeito do signo de Câncer, né? Então, isso são os pontos assim mais essenciais, né? Tipo assim, dessa dinâmica que está representada nos mitos e que falam um pouco, né, não só das características do signo de Câncer, mas também das suas crises, das suas dificuldades, enfim, ou daquilo que é quase que o destino a ser cumprido, né, por aquele que, de alguma forma, está vinculado com esse signo de Câncer. Né? Eu não sei, Romina, você, assim, eu não sei se eu lembrei de tudo, tem mais coisa, o que você acrescenta aí? Não, eu acho que você foi bem elucidativo, falou bastante bem, como bom canceriano. Aí você estava falando da estação, né, que o câncer marca no hemisfério norte o início do verão. E no hemisfério sul, ele marca o início do inverno. E que se você pensar o inverno como estação, né, é aquele que você vai para dentro da caverna, é aquele de recolhimento. Na medicina tradicional, no xamanismo, ele é o momento da morte, para que você possa, na estação seguinte, começar a plantar sementes, né? Para começar a ter início, ou seja, ele é a transição, é um momento de morte para renascimento. E a gente volta para essa simbologia muito forte dele, o retorno à origem, né? Essa coisa do início e do fim. Né? Só isso que, quando você estava falando, me veio muito forte. E a simbologia, né, da caverna, da proteção, do se recolher, essa coisa do canceriano, né, de muito reservado, de ir para dentro, né? Acho que é isso, assim, só que eu queria acrescentar que me veio à mente. Aqui também as perguntas e as respostas aqui.